Há um personagem muito curioso no governo de Jair Bolsonaro. É o ministro Paulo Guedes. Tudo nele chama atenção. Foi uma época em que chamou a atenção o seu desaparecimento. Bem no meio da pandemia, ele andava sumido. Paulo Guedes é o liberal por excelência, mas é ministro todo-poderoso de um presidente que tem fama de ser estatizante e de defender a sua corporação, a dos militares. Paulo Guedes, quando fala, sempre causa algum estrago. Ele é de frases fortes, que precisam sempre ser consertadas. Por exemplo, ele já criticou as empregadas domésticas por irem à Disney. Ficou mal. E é claro, ele precisou dar algumas explicações. Ultimamente, ele disse que livro é coisa de rico. Muitos comentaristas até falaram disso, mas a gente sabe que rico no Brasil não é tão leitor assim. Aliás, no Brasil, ricos e pobres leem pouco. O Paulo Guedes já disse tanta coisa que a gente até acaba esquecendo, mas volta e meia tem alguma frase de efeito espantosa. Se eu entendi bem, ele andou criticando os brasileiros por uma mania que eles teriam, a de querer viver mais de 100 anos, o que sobrecarregaria a Previdência. Bem, não sei se entendi direito, mas se entendi, dado que resolver o problema da Previdência parece impossível, então só teria um jeito: viver menos. Será que é isso que o posto Ipiranga está apresentando como solução para os brasileiros e para a Previdência? Parar de viver tanto? Pois é, o Paulo Guedes foi apelidado pelo presidente Jair Bolsonaro, antes de ser presidente, de posto Ipiranga. Mas até agora nós não vimos realmente essa capacidade de dar todas as respostas. Paulo Guedes entrou no governo para privatizar. Até agora, que se saiba, não privatizou muito, mas ele gosta do cargo. Enquanto outros já caíram, outros já perderam a cabeça, o posto e tudo mais, vale lembrar o Sérgio Moro, Paulo Guedes continua lá, apegado ao cargo, mesmo que volta e meia sofra uma humilhação, porque quando é necessário, quando acha necessário, o presidente Bolsonaro não se constrange em desautorizá-lo, em desmenti-lo. A trajetória de Paulo Guedes é muito curiosa. Ele é um desses representantes da chamada Escola de Chicago, neoliberal ao extremo, ou liberal ao extremo, como queira, e que teve uma passagem pelo Chile, né? O Chile de Pinochet, e parece que se encantou com o modelo chileno. Pelo que se sabe, é o que ele gostaria de aplicar no Brasil. Só que ele não encontra o jeito. No momento, a explicação é que a pandemia atrapalhou o processo. Será? O certo é que Paulo Guedes é o homem das frases. Sempre que ele fala, precisa depois dar explicação. Ultimamente, ele falou que o vírus teria sido inventado pelos chineses e que a vacina chinesa seria menos eficaz do que as vacinas americanas. Depois teve de se desculpar porque o Brasil tem a Coronavac e recebe insumos para produzir vacina da China. Então, o que se pode dizer? Paulo Guedes fala demais. Ele atribuiu as vacinas americanas à iniciativa privada. Falou de uma que nem americana era. Pois é. Que figura, que personagem, que ser curioso. Consta que tem uma cultura de economia muito grande, mas a sua aplicação até agora não mostrou a que veio. Em termos de capacidade de comunicação, a gente só pode dizer que ele está devendo. Ele se atrapalha com as palavras, diz demais, diz de menos, compromete, aí recua. É isso. Paulo Guedes é aquele jogador que volta e meia precisa devolver a bola ao goleiro porque se colocou em situação de perigo. Pode perder a bola e tomar o gol. Será que o Paulo Guedes chega ao final do governo Bolsonaro? Ele sempre deu ao governo Bolsonaro uma espécie de calção. É ele que encanta o empresariado.
É ele que atrai o chamado mercado. Ele é a garantia de que o governo Bolsonaro tem uma ligação com o mercado. Só que, pelo jeito, o mercado já anda meio cansado, porque o Guedes prometeu, mas não entregou. Claro, ele pode dizer que não entregou porque o governo não deixou, as condições concretas não permitiram, mas não entregou. Será que vai prometer que com a reeleição de Bolsonaro e o fim da pandemia, aí poderá entregar? Por enquanto, ele poderia entregar alguma coisa, uma capacidade de comunicação melhor e frases menos preconceituosas.